Oi, gente! Eu sou a professora Tanay, professora de redação aqui da plataforma do Ferreto. E eu tô aqui para te falar sobre uma competência, uma habilidade imprescindível para você garantir aquele tão sonhado 900 mais na sua redação do Enem. E a questão é, qual elemento vai ajudar você a potencializar a sua nota, a fazer esse 900 mais e a realizar esse grande sonho desta nota e, obviamente, da aprovação? Dentre todas as 5 competências, é claro que todas são imprescindíveis, todas são importantes, mas cada uma delas tem um aspecto que faz a redação se tornar ainda melhor. E uma das competências que eu quero te falar neste momento é sobre a competência 4 da redação do Enem. Mas o que é que essa habilidade exige de você? Quais são os esquemas que podem ser utilizados para que você consiga dar conta do que eles esperam de você como candidato em relação a esta competência? Bom, para começar, é importante você ter a noção de que todas essas competências, elas valem 200 pontos, tá? Então, todas elas valem 200 pontos para a gente conseguir totalizar aí os 1000 pontos na redação do Enem. Por quê? Porque daí cada competência vai ter a mesma nota, vai ter o mesmo peso, vai ter o mesmo padrão de descontos. A questão é que cada uma dessas competências, tem um foco, tem um olhar para alguma coisa da sua redação. E neste momento é imprescindível você entender que o Enem tem tornado cada vez mais forte o olhar em relação a essa habilidade de número 4, que tem a ver, olha só que interessante, com a capacidade do participante demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para construir a argumentação, ou seja, mecanismos linguísticos. A questão é, o que é um mecanismo linguístico? Eu já vou chegar lá, tá? Mas o que poderia ser um mecanismo linguístico? Quando a gente está falando de questão linguística, nós estamos falando de gramática, nós estamos falando de recursos que são colocados ou retirados do seu texto. Então, estamos falando de uma condição mais de construção da habilidade textual. Olha só, isso significa que nessa competência analisa-se como o participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do texto. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu tô te falando de competência 4, eu tô te falando de coesão e coerência. Muitos vestibulares trabalham com essa ideia da coesão e da coerência, e eles chamam realmente de coesão e coerência. E aqui o mais interessante é que é uma característica dupla de nota dessa prova, né? Coesão e coerência são duas coisas. Quer dizer, então, que é um critério bem rico e que precisa de bastante coisa da sua parte. A questão é, o que é coesão? Quando a gente pensa na palavra coesão, é preciso pensar que coesão tem um dos seus significados da palavra coser, que é costurar. Se coser tem um dos seus significados na ideia de costurar, quer dizer então que é preciso costurar, ou como está falando aqui, articular as ideias de um texto. Articular as ideias de um texto dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. É necessário haver todo um mecanismo que faça a transição de um parágrafo para o outro dentro dos 4 parágrafos obrigatórios da dissertação. E é necessário que você também tenha uma noção de como conectar uma oração na outra dentro do próprio parágrafo. Para quê? Porque tudo isso precisa gerar um sentido, tudo isso precisa gerar uma compreensão do tema. Então você precisa gerar o quê? Uma evolução da discussão. Ou seja, quando a gente está falando de coesão e coerência, quando a gente está falando de competência 4 da redação do Enem, nós estamos falando sobre a evolução da discussão. Aqui entra toda uma preocupação. Se o candidato ele está conseguindo sair do lugar de discussão do tema e chegar em outro ponto de análise, ou seja, se ele não vai ficar em uma condição de circularidade, enrolando, falando a mesma coisa várias vezes. Aqui é avaliado o lançamento de novas ideias, a relação entre as ideias, se de repente são noções de causa do problema e de consequências, se são de pontos positivos e pontos negativos, que daí é uma ideia de contra-argumentação e contraposição, ou ainda se são adições de uma ideia em relação à outra.
Tudo isso tem que ter uma escolha extremamente pontual, extremamente inteligente da sua parte, para que o leitor, ou seja, o corretor do seu texto, ele entenda as suas ideias, para que ele consiga perceber fluidez. Isso significa que quando nós estamos falando de coesão e de coerência, quando nós estamos falando de competência 4 do Enem, nós estamos dando uma grande importância para a fluidez do texto. Ele começa num ponto e termina em outro ponto em relação ao tema. Ele lança uma ideia e complementa essa ideia. Ele lança uma ideia e contrapõe essa ideia. Afinal, qual é a relação que você quer trazer sobre o tema? Qual é a relação que você quer apresentar da sua linha de raciocínio em relação ao tema? Qual é o perigo aqui? Usar um conectivo errado, por exemplo. Claro que coesão e coerência não é só conectivo, mas é também conectivo. E quando você usa um conectivo errado, você gera um sentido completamente deturpado das suas ideias. Ou seja, você está fazendo uma linha de raciocínio e de repente você coloca um contudo, mas você queria adicionar ideias. Então, qual é o problema que surge aqui? Você coloca o contudo, que significa por outro lado. E aí, ao invés de você adicionar uma ideia na outra, você dá a entender que são ideias opostas. Por exemplo, você está avaliando a importância do saneamento básico para a sociedade brasileira. E aí, simplesmente, você coloca que a importância é para a dignidade e que a importância é para uma qualidade da água. Só que aí, entre essas duas ideias, você coloca um contudo. Aí quer dizer que, o saneamento básico ele é importante para a dignidade, mas, por outro lado, ele vai gerar qualidade da água. Peraí, mas isso não é bom? É, mas parece que é ruim, porque você usou o contudo. Essa é a importância que existe na coesão, na articulação das ideias, porque você pode acabar prejudicando o sentido que você quer passar para o seu corretor, para o seu leitor, certo? Mais do que isso, é preciso pensar que, olha só, por coesão se entende a ligação. Então, a ideia da coesão é criar um elo. É ligar uma frase na outra, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Mais uma coisa interessante aqui para você. Quando nós estamos falando de coesão, nós estamos falando da superfície do texto. O que é isso? O corretor, ele vai olhar para a superfície do seu texto. O que é olhar para a superfície do seu texto? O corretor, ele vai passar o olho no seu texto. Ele vai olhar por cima. Opa, peraí, aqui tem um conectivo, aqui tem outro conectivo, aqui também tem, aqui entre os parágrafos também tem um conectivo para começar a conclusão. E é aí que vem essa avaliação da superfície textual, para ver o que é que está por cima, o que é que está flutuando ali no seu texto. É um olhar visual, holístico, como a gente fala em algumas bancas, mas também vai ser uma leitura que vai acabar contabilizando os conectivos, que vai acabar observando a relação entre eles, a lógica entre eles, certo? Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial. Aqui é muito importante essa palavra, sequência do texto. Como eu falei no começo dessa nossa aula, a coesão é responsável por gerar hierarquia. A coesão é responsável por gerar sentido. Por quê? Porque quando você hierarquiza bem as suas ideias, quando você conecta bem as suas ideias, você tem uma consequência perfeita, que é um texto coerente, um texto que faz sentido. O texto só faz sentido se você apresenta de forma direta e clara, sem redundâncias, sem repetições desnecessárias, sem fragmentos completamente descabidos, as suas ideias. E é sério, os conectivos eles têm um grande papel aqui, porque o conectivo ele gera uma certa maciez da ideia. O conectivo gera fluidez, gera leveza, gera sentido e faz com que o texto seja muito, mas muito mais fácil de ser entendido. Vocês não têm noção do poder do uso de um conectivo. Mas, como eu te falei no começo, coesão e coerência não é só usar conectivo. Existem diversos elementos que fazem com que haja coesão e coerência. Então você pode lançar mão aí do uso de conectivos, que são as noções mais gramaticais para redação. Então você pode usar, por exemplo, conectivos de adição, como o além disso. Um sinônimo do além disso é o ademais. Você pode usar o em adição a isso, para além disso.
Você pode ter conectivos de oposição, por exemplo, por outro lado. Você pode fazer uso de conectivos de consequência, como consequência dessa condição, como resultado dessa condição, são todos elementos de conexão de ideias que geram esse sentido. Você pode trazer de conclusão, logo, dessa forma, dessa maneira, desse modo. Tudo isso gera o quê? Reflexão. Ou seja, conectivos não faltam. Existem muitos conectivos que você pode fazer uso no seu texto. Só que não é só com conectivo que a gente liga a ideia. Existe um conectivo para cada situação, existem sinônimos desses conectivos para a situação, mas tem mais coisas que fazem com que o texto seja bem conectado. Uma dessas coisas é o uso de sinônimos. Por quê? Opa, deixa eu voltar aqui. Porque a coesão e coerência, ela não é só ligar uma coisa na outra. A coesão e coerência, como eu te falei, é também não se tornar uma pessoa repetitiva e cansativa. Isso significa, então, que você precisa ter uma noção de: será que eu estou me repetindo? Será que eu estou sendo redundante? Será que eu estou gastando muito meu texto? Então, para a gente evitar essa repetição, sinônimos, essa repetição que cansa, uma técnica, uma tendência é fazer uso de sinônimos. Ao invés de você usar 5 vezes a expressão do tema trabalho análogo à escravidão, você pode, por exemplo, usar essa condição, esse trabalho escravo, essa escravidão moderna, essa degradação trabalhista, ou seja, você vai criar, adaptar e organizar palavras e expressões que deem conta de abarcar o que já foi falado antes. Isso tudo é um recurso estilístico e de figura de linguagem, inclusive, que é a ideia da elipse, ou mais ainda, o caso especial de elipse, que é a zeugma. A zeugma é um caso especial de elipse porque é você esconder um termo da oração que já foi mencionado antes. Por quê? Porque daí, se você ficar falando toda hora a mesma palavra, você cansa. Então a zeugma é muito positiva para a redação, porque você lança uma palavra, uma ideia, e você não retoma essa ideia, não a palavra, mas você retoma só o contexto. Por quê? Porque se você falou que é um trabalho análogo à escravidão, eu já sei disso. Então você não precisa falar várias vezes esse trabalho análogo à escravidão. Esse trabalho, essa condição, essa realidade, porque eu sei que tudo isso faz uma relação de retomada semântica, de sentido mesmo, daquilo que você já falou antes. Mas claro que para isso acontecer você precisa lançar esse tema antes. Então é claro que isso requer organização. Mais do que isso, ter um texto coeso, um texto coerente, não é só utilizar conectivos, não é só fazer uso de sinônimos das palavras, mas é também usar e abusar dos pronomes. Ou seja, você joga pronomes que retomam ideias, você joga pronomes que lançarão ideias, porque assim você também consegue organizar de forma lógica as suas reflexões sobre o tema. E aqui tem uma coisa muito importante, que é essa noção de pronomes, para você não errar mais. Toda vez que você disse algo, então aqui você tem uma ideia, e você quer retomar essa ideia, essa situação, essa realidade, é sempre essa, gente. Isso é questão gramatical, ó. Essa, esse, isso. Por quê? Porque você está retomando algo que foi falado. Você está lá atrás retomando uma ideia. Quando você quiser lançar uma ideia, aí você vai dizer: o Brasil vivencia esta situação, 2 pontos. E aí são condições diferentes aqui na construção dessa organização. Então, esse, essa, isso para algo que já foi dito antes. Este, esta, isto para algo que virá. Como que você vai diferenciar isso? Na gramática, normalmente, os demonstrativos, a gente aprende assim: esta caneta que está na minha mão. Se eu largar a caneta na mesa, é essa caneta. Se a caneta estiver lá longe, é aquela caneta. Mas no texto isso se perde um pouco, então olha só. Por que quando eu vou retomar o que eu acabei de dizer, eu preciso falar essa?
Porque é como se você estivesse voltando um pouco para trás para retomar uma noção da frase anterior. Então quer dizer que essa ideia ela não está colada na sua mão, ela não está colada na sua frase. Você ainda precisa esticar um pouquinho o braço. Então, peraí, é essa. Agora, se eu ainda vou lançar a ideia, ela vai estar colada na mesma oração, eu vou estar olhando para frente, olhando para ela, é esta, porque ela vai estar mais perto. Talvez assim você consiga ter mais noção em relação a esse uso desses demonstrativos, tá? Então, o demonstrativo, o sinônimo das palavras e o uso de vários conectivos são elementos responsáveis por salvar o seu texto. Se você lê uma redação sem conectivo, e se você ler essa mesma redação cheia de conectivos, você vai ver como tem diferença, você vai ver o poder, você vai ver a potência que existe em relação a isso. É muito forte. O up, vamos botar assim, o glow que dá na sua redação fazer uso de conectivo. É claro que você não vai ser um neurótico do conectivo, você não vai ficar usando o conectivo toda hora, você não precisa fazer isso. Às vezes, eu tenho uma frase e a frase seguinte ela não precisa de um conectivo porque elas estão muito organizadas a ponto de fazerem pleno sentido. Mas sempre que você tiver a oportunidade, use do conectivo. Por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre uma temática do trabalho análogo à escravidão e você quer dizer que é um hábito histórico enraizado na sociedade. E aí você fala sobre Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Então você diz que em relação a essa ideia trabalhista que se reproduz ainda hoje, é possível destacar o que Gilberto Freire menciona na Casagrande Senzala, analisando o quanto a sociedade ainda reconstrói uma situação como se vivesse nesses espaços escravocratas. Beleza, você trouxe a ideia de Gilberto Freire. Mas você não pode deixar isso solto, você precisa analisar, você precisa olhar para isso. E aí, para não vir seco e agressivo, isso quer dizer que? Não, assim, esse pensamento não. Então, em análise a essa teoria, como consequência dessa teoria, essa ideia de Freire, então você pode usar um recurso que ligue de forma bem bonitinha, bem redondinha, aquilo que foi dito antes. Vamos supor que você trouxe uma estatística. Você trouxe uma estatística divulgada pelo IBGE e aí na sequência você pode fazer o quê? Esse número revela que é um pronome demonstrativo e é uma referência direta a uma pesquisa porque trouxe números. Então, não tenha medo de ser extremamente explícito naquele conectivo que você utiliza. Não tenha medo de escancarar o que é que você quer dizer. Poxa, eu botei uma estatística, então eu vou usar essa estatística revela que, esses números revelam que, essa pesquisa revela que. Por quê? Por que eu não vou usar? Me diga, pense aí comigo, por que motivos você não usaria um conectivo escancarado desse jeito para realmente gerar sentido no seu texto? Não tem porquê. Sabe por que é tão importante? Porque o corretor vai se deparar com o seu texto e vai ser muito legal para ele poder perceber que você entregou toda a reflexão para ele. Que ele não vai precisar parar para pensar qual é a relação dessas coisas, que você já está dando a relação. Porque o corretor tem 3 minutos para ler o seu texto, avaliar e entender. Então, a partir do momento que você entrega um texto completamente pensado nas conexões que ele vai fazer, você entregou tudo para o seu corretor. Você simplesmente salvou a pátria. Tá? E aí, para fechar essa sua compreensão da importância do uso de conectivos, da importância do uso de sinônimos ou ainda de pronomes dos mais variados, essa é a planilha utilizada pelo Enem para avaliar esse teu critério aí de nota 4, de número 4, né? Então, olha só. Demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Então, assim, você tira 0 nesse nível caso não articule nenhuma informação. Vai tirar, porque a gente faz um desconto aí de 40 pontos, ganha 40 pontos caso articule as partes dos textos de forma precária, então usa um conectivo ou outro. No nível 2, você articula de forma insuficiente, com algumas inadequações, por exemplo, quando você usa um conectivo errado. Esse nível 3 ele é interessante porque, olha só, um repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Então, aqui a gente tem um alerta. O Enem agora está muito mais atento à sua diversidade de conectivos. Ou seja, não dá para você usar 3 vezes o mesmo conectivo. Não dá para você ficar batendo na mesma tecla. Mas, te digo uma coisa muito interessante. Gente, existe um arsenal absurdo de conectivos que você encontra na internet para os mais variados tipos, para as mais variadas funções. Então não se acanhe aí de estudar, de imprimir tabela, de anotar, colar na parede, porque assim, ó, tem muito conectivo. Como eu te disse agora nessa aula, tem o além disso, tem o ademais, tem o em adição a isso,
Todos esses 3 significam a mesma coisa. Tem o outro sim que significa a mesma coisa. Então, por que você vai usar 4 vezes o além disso se você tem sinônimos dos conectivos? Por quê? Porque quando você não repete conectivo, quando você não repete palavra, a chance de você atingir o 200, a chance de você atingir o nível 5 é ainda maior. Ó. Articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. Então, se você quer chegar nesse nível, se você quer garantir o seu 900+, mais do que isso, se você quer garantir os 200 pontos na C4 do Enem, que tem a ver com a coesão, com a fluidez das ideias, com a coerência e o sentido que elas geram, você precisa se apegar muito à ideia de trazer sinônimos, crie o hábito, faz uma redação, destaca as palavras repetidas, vai para o site sinônimos.com.br, lá você vai começar a criar todo um arsenal de palavras e de vocabulários e daqui a pouco vai estar muito mais fácil para você construir o texto, porque você vai ter toda a sua bagagem cultural. Você vai ser um sinônimo ambulante, tá? Então isso é exercício, isso é prática, isso é treino e mais do que isso é uma autocrítica em relação ao seu texto. Lembrando que você sempre é o primeiro corretor da sua redação. Então leia o seu rascunho, faça rascunho, risque o seu rascunho e depois pare para pesquisar e para tentar ajustar os erros que você percebeu. Com certeza, com tudo isso, você chega no nível 5 na competência 4 em todas as outras do Enem e garante o 900+, o 960, o 980 e o 1000 tão sonhado na redação do Enem. E se você quiser ter mais informação, mais aulas e mais noção estrutural da redação do Enem e de várias outras redações de vestibulares, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e assine a nossa plataforma, que lá a gente vai falar muito mais ainda de redação.